Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. O ditado se aplica a diversas situações cotidianas e na gestão pública não é diferente. Daí a importância de planejar políticas e o orçamento público. Seguindo essa orientação, líderes de setores como transportes, comércio, engenharia, instituições de ensino e gestores acreditam que o Estado do Rio possa retomar o desenvolvimento econômico. Para eles, primeiro, é preciso identificar os potenciais de cada região e, posteriormente, desenvolver ações que possam garantir mais investimentos nos diferentes setores da economia. Outro ponto importante é incluir como prioridade na agenda de governo a qualidade e a transparência dos gastos públicos. Todas essas ações citadas até agora vão definir quais metas precisam ser alcançadas pelos governantes e o que é preciso ser feito para a execução delas, garantindo maior agilidade e modernização da máquina pública. O Rio em Foco Agenda de Futuro está no ar. Todas as atividades governamentais passam necessariamente por um planejamento. Para administrar, antes é preciso elaborar a estratégia e incluir essas ações no orçamento. Dessa forma, o governo pode se organizar para saber o limite dos gastos e como colocar em prática projetos e políticas. A gente poderia elencar aqui, acho que a gente poderia elencar aqui pelo menos umas 5 ou 6 prioridades, que vão desde o desemprego à retomada do investimento. Mas eu acho que o principal, antes dessa discussão, é o planejamento. É o planejamento de todas as ações. Ou seja, a criação de uma agenda consistente de desenvolvimento para o Estado, onde a gente pode estar falando de ter base, inclusive base sólida, jurídica, para que as empresas possam investir no Estado, de forma a criar emprego. Então, sempre a solução vai ser criar emprego para alavancar a economia. Desde a criação de leis até como a gente pode estar alavancando alguma indústria. O Rio de Janeiro é vocacionado para turismo. Então, criar uma agenda realmente propositiva, sabendo os tempos necessários, como fazer isso. Então, é uma das coisas que a gente acaba até sentindo falta quando a gente olha várias propostas do que a gente hoje vê por aí e acaba não sentindo falta realmente de uma agenda propositiva que possa alavancar esse crescimento, não só do Estado, como do país como um todo. Eu acho que ninguém administra nada sem antes planejar e elaborar o seu orçamento anual e plurianual, para saber o quanto ela tem para gastar e em que ela vai gastar durante o seu período de mandato. Esta é a prioridade mais importante que o planejamento. Entretanto, nós temos, dentro deste planejamento, algumas prioridades que eu acho fundamental. Uma delas é trabalhar o desenvolvimento econômico do Estado. Sem recursos, sem dinheiro, não se faz nada. O Estado do Rio, através dos anos, tem sofrido um esvaziamento econômico muito grande, devido a impostos, devido ao custo da própria vida, das dificuldades, e na medida em que as empresas têm custo alto, eles fogem do Estado. A energia, por exemplo, no Estado do Rio, é a energia mais cara do Brasil. Não só a energia produzida aqui dentro, como o petróleo, oriundo do petróleo, a energia elétrica, como também a falta de uma estrutura mais adequada para que essas empresas desenvolvam. Por exemplo, capital de giro, apoio financeiro das instituições financeiras. Então, isso tudo faz com que a economia não está crescendo. No momento em que ela cresça, automaticamente irá alargar, aumentar a arrecadação de impostos e, consequentemente, o Estado terá mais recursos para poder atender aquelas necessidades prioritárias do Estado. A primeira prioridade é tentar o reequilíbrio do econômico-financeiro das contas públicas e o aumento do nível de segurança pública. Esses dois componentes é que permitirão que o Estado receba investimentos. Enquanto não houver esses dois componentes, nós não vamos conseguir sair da estaca zero. A figura do gestor público é fundamental na execução dessas políticas públicas.
A gente precisa olhar com mais atenção para um símbolo que está em toda a repartição pública e que, às vezes, a gente perde a mensagem que está colocado lá. No brasão do nosso estado tem uma frase em que diz gerir a coisa pública com retidão. O que é essa ideia de gerir a coisa pública com retidão? Na nossa visão, a ideia é que nós possamos construir políticas públicas efetivas, uma gestão governamental ágil e um governo aberto. Se nós tivéssemos que dizer a um novo governante como construir um Estado que queremos, nós apostaríamos que seria através desses 3 eixos. Recentemente, a GEST Rio mergulhou sobre esse tema do planejamento e lançou uma publicação chamada Planeja Rio. O que contém essa publicação? O Planeja Rio é um esforço colaborativo realizado pelos gestores públicos do Estado de montar um diagnóstico da administração pública estadual e propor um conjunto de medidas que pode ajudar o próximo governante a modernizar a máquina pública e também permitir que a administração preste políticas públicas de melhor qualidade, um governo mais ágil e mais eficiente, além de ser mais transparente e aberto à inovação e à participação dos seus cidadãos. Agora, essa agenda tem sido debatida também com outras instituições. Quais são as instituições hoje que estão perto, próximas do GEST Rio, se relacionando com ele? Nós temos interface com vários atores da sociedade civil. Um deles é o Fórum do Desenvolvimento, do qual o GEST Rio já faz parte há bastante tempo, mas também temos interlocução com a Casa Fluminense e com outras entidades de representação de servidores públicos do Estado, como os analistas de controle interno e os executivos públicos. Nós também temos interface com o Conselho de Contabilidade e a Ordem dos Advogados do Brasil. A GEST Rio também faz um trabalho muito interessante de diálogos e de capacitação interna, né? De estar colocando esses gestores junto deles e trocando experiências em espaços para poder divulgar as iniciativas, o que está acontecendo em termos de políticas públicas. Como é que tem sido essa troca e esse processo de capacitação permanente? Nós funcionamos muito em rede. E um aspecto importante é que essa rede de gestor permite que a gente faça uma troca de boas práticas e de que nós possamos nos auxiliar mutuamente. É claro que a Associação dos Gestores provoca isso através de suas ferramentas de comunicação, mas a gente entende que tanto a construção de redes quanto a capacitação são aspectos muito fundamentais da gestão pública e que devem ser abraçados pela próxima gestão. Então, a gente já tem alguma experiência prévia, já fizemos algumas capacitações, temos nos especializado em ampliar essa rede, ajudar a fomentá-las, as redes de gestão pública, e nós nos colocamos à disposição do próximo governante. Se ele quiser construir isso, nós seremos parceiros com certeza. Atualmente, o Estado do Rio possui cerca de 280 gestores que atuam em todo o ciclo de políticas públicas, que vai desde a concepção e criação até o monitoramento e avaliação delas. O trabalho desses profissionais também inclui o processo de compras, logística, patrimônio e contratos. E no próximo bloco, como as instituições estão se organizando para entregar uma agenda para o próximo governo. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.